Bom, nosso trabalho é sobre as implicações e reflexões do projeto de regulamentação da prostituição no Brasil. A gente analisou o projeto de lei Gabriela Leite, que foi apresentado pelo deputado Jean Willis em 2012. E, bom, acho que antes da gente começar o trabalho, existem algumas colocações importantes para a gente falar quando a gente for tratar de alguns conceitos. Primeiramente, o conceito de mulher. A gente reconhece como mulher todo e qualquer indivíduo que se reconhece como independente de cisgênero, transgênero. E também prostituta, a gente reconhece como prostituta toda e qualquer mulher que fez uma escolha de servir um serviço sexual remunerado. Não apenas aquelas mulheres que estão nesse tipo de condição por algum tipo de imposição social. Então, quando a gente usar esses conceitos de mulher e prostituta, é preciso ter isso em mente para não ter como confundir o que a gente está falando. Na nossa monografia, a gente focou na prostituição da mulher. E na época que a gente fez a monografia, a gente fez no ano passado, e ao longo do ano não era tão debatido isso. A gente concluiu em 2015. E desde então estão surgindo várias vertentes e reflexões e debates diferentes sobre o tema, que infelizmente a gente não teve acesso para desenvolver. A gente não teve a oportunidade de desenvolver a monografia a partir dessas vertentes. Então, o nosso trabalho ele segue uma linha, que foi a linha que a gente viu mais sentido na época, mas hoje existem mais vertentes e a gente vai apontar elas ao longo da... Bom, a gente começa pensando na figura da prostituta como uma figura social que, enfim, todo mundo fala a prostituição mais antiga da sociedade, sempre teve prostituta. Então a gente começou a pesquisar como que ela surgiu e a partir de quando que foi denominada prostituta. Então, na verdade, se a gente for pensar na época Babilônia, antes de Cristo, a promiscuidade e a poligamia, a sexualidade da mulher não era vista como pecado. Foi a partir da lógica do capital que a figura da prostituta começou a ser moldada. Então, a figura da prostituta ela cresceu mesmo, a indústria da prostituição ela começou a crescer junto com o mercantilismo. A partir do momento que a gente começou a ser regido pela lógica do capital e pela noção de propriedade privada. Por que é importante a propriedade privada se a gente for pensar em prostituição? Bom, a propriedade privada ela precisa de uma relação monogâmica. Uma relação monogâmica, essa propriedade vai ser dada e a mulher vai ter filhos, e nesse processo a mulher ela passou por uma dessexualização. Então a mulher ela começou a ser vista como alguém desprovida de desejo sexual, enquanto o homem, como quem moldou esse sistema, tudo, não passou por isso. O que aconteceu foi que, se antes a estrutura social ela agia de acordo, ela era mais aceitável a poligamia, com a noção de propriedade privada, a monogamia começou a reger a sociedade, exatamente para essa mulher. Ela ter como objetivo de vida ter filhos que vão herdar essa propriedade. E, enquanto isso, o homem ele foi atrás de outros meios, ele foi atrás de profissionais do sexo. Com isso, com mais oferta, mais procura, a indústria da prostituição cresceu. Nessa monografia, a gente pensou de acordo com o conceito de mulher comum, pensando qual foi a importância da prostituta se a gente pensar na imagem feminina na sociedade. A gente percebeu que, pensando nas cortesãs mesmo, Grécia Antiga, existiam vários tipos de prostituta. Existiam as escravas, existiam as hetairas, que eram as mulheres de mais alto nível, e estudando a gente percebeu que eram as mulheres que sabiam ler e que tocavam instrumentos e conviviam com quem elas quisessem, tinham relações sexuais com quem elas quisessem, e a gente percebeu que foi a primeira mulher que teve alguma perspectiva de emancipação na realidade de opressão da mulher que, enfim, sempre mudou a sociedade patriarcal. Bom, a gente precisou pensar em como a gente pensou na origem
A gente precisou pensar como é agora a prostituição na sociedade, porque ela mudou. Junto com a modernidade, ela mudou. Aqui tá uma frase que ajudou bastante a gente a entender qual foi a diferença, o que a modernidade interferiu nesse processo. A alta cultura entrou em um turbilhão de inovação infinita, cada campo proclamando-se independente do todo, cada parte dividindo-se, por sua vez, em partes. O que mais fez sentido pra gente foi proclamando-se independente do todo, porque foi junto com a modernidade que as prostitutas começaram a se articular para reivindicar por direitos. Porque a gente tem que partir da premissa que a prostituta é uma figura social marginalizada na sociedade. E a partir do momento que elas começaram a viver a modernidade no centro urbano, principalmente, que é um lugar de um turbilhão de ideias e convivência com diversas figuras sociais, esse grupo se articulou. Em 87 teve a criação da Rede Brasileira de Prostitutas e uma ativista prostituta que mais se destacou foi a Gabriela Leite, por lutar pelo direito das prostitutas, junto com uma reivindicação de várias delas. E a gente percebeu que a modernidade também mudou como essa prostituição aparecia na sociedade. Então antes era concreto, nos prostíbulos, os bordéis, e hoje em dia a prostituição ela atua também no campo virtual, atua na internet, que é bem mais abstrato. Bom, uma coisa importante de separar é o que foi a prostituição urbana e a prostituição rural e entender como isso configurou o que é a prostituição hoje atualmente em São Paulo, século XXI. Com a Revolução Industrial, as mulheres começaram a entrar dentro do mercado de trabalho. Até então, aquele conceito ainda de a mulher bela, recatada, do lar ainda prevalecia e as mulheres tinham sempre que continuar dentro das casas e ter apenas funções que eram atribuídas a ela, como os serviços domésticos. Com a Revolução Industrial, isso mudou um pouco e, de alguma forma, a mulher saiu de dentro da casa e começou a trabalhar dentro das indústrias. Mas, em conjunto com isso, a gente teve a desigualdade salarial. Exatamente por a gente estar falando desse período de Revolução Industrial, não eram todas as máquinas, não eram tudo que estava ainda desenvolvido e, por isso, ainda tinha uma dependência muito forte do trabalho braçal. O trabalho braçal sempre foi atribuído à figura do homem. Como a mulher era sempre vista mais fraca biologicamente que o homem, ela era vista como incompetente em relação a ele, ou menos desprovida a servir um projeto ou uma indústria, e por conta disso ela tinha desigualdade salarial, uma coisa que prevalece até hoje na sociedade e que continua com esse raciocínio de inferiorização em relação ao outro. Por conta disso, as mulheres na zona rural, principalmente, começaram a apelar para outros tipos de serviço para, de alguma forma, conseguirem uma equidade salarial e conseguirem ter o mesmo dinheiro e conseguir se desenvolver autonomamente como os homens. Por conta disso, elas foram procurar a prostituição e foram atrás das prostituições para conseguir se desenvolver e para conseguir ter o mesmo salário. Isso aconteceu na sociedade rural, o que fez até hoje ter uma noção muito diferenciada do que é a prostituição. Então lá tinha principalmente, isso já discutido, que a Isadora falou, da família monogâmica de herdar propriedades privadas, os grandes latifundiários terem os herdeiros para eles terem a propriedade. Então nessa sociedade rural cabia menos ainda a figura da prostituta. Por isso a figura da prostituta na sociedade rural é exatamente de uma marginalização rural mesmo, é uma coisa dela estar isolada no meio. Já a prostituição na lógica urbana, como a gente não tem grandes propriedades e espaços de terra, é uma coisa diferente, porque é mais vista como um conjunto, já que na sociedade urbana existem vários sujeitos sociais e junto com a Revolução Industrial a gente teve o surgimento da classe média, e o que é a classe média operária, a burguesia industrial, e por conta disso a gente tem uma prostituta articulada com os seres sociais e com o convívio social. E por conta disso ela não é um ser isolado no meio, e sim um conjunto de uma sociedade que vinha se erguendo, e por isso ela fez parte do desenvolvimento de uma sociedade. Por conta disso a gente pode dizer que junto com
a sociedade urbana com um modelo de modernização dito por Baudelaire. A gente pode pensar muito na Belle Époque para discutir isso, que ela veio junto, ela fez parte desse processo do que foi a virada do século, do que foi esse século das musas. Acho que pode começar. E aí a gente teve a proposta de discutir com vocês um pouco o projeto de lei Gabriela Leite, porque que a prostituição vem de uma lógica perversa, patriarcal. Isso é uma coisa óbvia, a gente não tem como discutir muito essa essência e de onde veio a prostituição, exatamente por ela objetificar a mulher. Mas o que a gente pode pensar é que a partir desse problema que a gente tem, o que a gente vai fazer para solucionar ele? Porque hoje em dia a prostituição está na ordem do proibicionismo, não é um crime, mas ela também não é permitida. Apenas os cafetões podem ser presos por estarem explorando. E aí não é nem vista exploração da mulher, é uma exploração trabalhista, já que não é reconhecido como um trabalho legítimo. Dessa forma, o projeto de lei Gabriela Leite, que foi desenvolvido pelo deputado Jean Willis em 2012, junto com a Gabriela Leite, que foi uma prostituta que começou com a luta dos direitos das prostitutas no Brasil, a gente trouxe para discutir com vocês uns artigos mais importantes. O primeiro, ele diz respeito à maioridade, que é uma coisa um tanto quanto óbvia, se você quiser entrar, e o que era exatamente a função social e o que era exatamente o objetivo desse projeto de lei. Era garantir alguma dignidade na prostituição. A gente sabe que numa sociedade capitalista que a gente vive hoje, o trabalho dignifica o homem. A gente acha a nossa dignidade como pessoas a partir do nosso trabalho, dos nossos empregos. Ou seja, se você tem um emprego maior, ou de cargo maior, ou de mais poder, você é uma pessoa mais digna do que aquela outra. É muito fácil você comparar duas pessoas e ver qual é o nosso valor social que a gente atribui a uma pessoa a partir do trabalho. Então o projeto ele vem de uma forma de garantir uma legitimidade e uma dignidade dessas mulheres que estão na rua e são muito marginalizadas e são muito mal vistas socialmente. Tem o segundo artigo, vedada a prática de exploração sexual. Esse artigo, apesar de parecer meio tosco, eu acho que ele é um dos mais importantes, porque o que é a exploração sexual? Ainda mais na prostituição, sabe? Se é uma mulher que está vendendo serviço sexual, qual é o limite para isso ser uma exploração e para isso ser um serviço? E como essa fiscalização vai ser feita? Isso é um tanto quanto complicado, e das nossas propostas de intervenção para o projeto é que dentro das casas de prostituição elas sejam regulamentadas e organizadas por secretarias da Secretaria da Mulher, exatamente por a gente não ter muito um discernimento para saber até que ponto é uma exploração e até que ponto ela simplesmente está vendendo o serviço, e explorar um pouco mais esse artigo para saber quais são os limites. Terceiro artigo, profissional do sexo presta serviço como trabalhador autônomo, coletivamente em cooperativa. Bom, aqui dá autonomia para a mulher, para ela trabalhar sozinha ou talvez em cooperativa. O mais problemático, assim, esse projeto de lei é alvo de críticas exatamente porque acham que o projeto favoreceria os cafetões e a cafetinagem no geral. Porque hoje em dia, a cafetinagem ela é proibida. Então, nesse caso, elas se organizando em cooperativa, elas podem se reunir entre si sem necessariamente a presença de um cafetão, de uma cafetina, mas o projeto também prevê que essa cafetinagem está presente, mas não como explorador, porque se o indivíduo é um explorador, aí, ele não está mais agindo na prostituição e sim na exploração sexual, e sim como empresário, quem vai organizar a cooperativa. E o importante da gente pensar nisso, da figura autônoma e a organização em cooperativa, a gente fez uma visita quando a gente estava desenvolvendo o trabalho no Hospital CRT-AIDS, e uma coisa que uma assistente social falou muito pra gente, que cuidava de prostitutas com AIDS e com problemas de saúde pública, era exatamente que na rua você está muito vulnerável, exposto a doenças, a drogas, a criminalidade. Por isso existe um movimento muito legal de tentar tirar essas mulheres da rua e colocarem elas dentro de cooperativas, porque assim a gente vai garantir
que elas não estão sendo tão vulneráveis a esse tipo de problemas urbanos, problemas sociais, e sim teriam algum tipo de segurança garantida. Não, acho que pode passar, a gente já falou. Rufianismo, não sei o que, profissão, não sei o que. Isso daqui também é interessante, que fala sobre a aposentadoria especial das profissionais do sexo, como todo emprego que você move, o seu corpo é um mecanismo de trabalho, ou sei lá, tantos professores que o mecanismo de trabalho é o conhecimento, gera pelo corpo, pela fala, pela voz, pela dinâmica. Todos esses empregos a gente acredita que deveriam ter uma aposentadoria especial. No caso da prostituição, ela é de 25 anos, o que é muito interessante, já que o corpo é um mecanismo do trabalho, do projeto, e acho que essa é uma das partes do projeto que também deve ser bem discutida e articulada. É muito importante isso porque, se a gente for pensar agora, a prostituta ela está à margem da sociedade e os prostíbulos, os bordéis, tudo isso, nada é vigiado porque não é regulamentado. Então, quando a gente reconhece que ela deveria ter aposentadoria especial de 25 anos, porque a gente reconhece que ela está numa profissão de risco. E regulamentando, a gente teria a exata noção de quem é a prostituta mesmo e quem está sendo explorada e como essa prostituta deveria ter direitos. Bom, a gente pesquisou no âmbito sociocultural como que a sociedade reage ao debate sobre prostituição. Existem 3 linhas principais, pelo menos quando a gente realizou a monografia, que se destacaram. O abolicionismo apoia a ideia de que a prostituição ela deve ser criminalizada, a rede de prostituição, a cafetinagem deve ser abolida. O regulamentarismo é basicamente o que o projeto de lei Gabriela Leite prevê. E o proibicionismo é o que a gente tem hoje no Brasil, em que é proibido, mas não é criminalizado. Uma coisa importante de falar sobre o abolicionismo é que você reconheceria a prostituição como um crime. Então, ao invés de você tentar reverter essa estrutura social, pelo contrário, você tirar essas prostitutas que estão na rua tentando ganhar dinheiro por todas essas questões que a gente falou, ou simplesmente por terem feito algum tipo de escolha, e você levariam elas para a cadeia. Isso daí é uma coisa que apareceu bastante nos debates de feminismo radical, que é uma vertente do feminismo, e é uma questão bem problemática, acho que no nosso ponto de vista, já que ela vai tentar tirar as prostitutas da rua para colocá-las dentro em cadeias. O regulamentarismo, ele é mais apoiado pelo feminismo liberal, que é exatamente o projeto de lei Gabriela Leite, e o proibicionismo é o status quo, assim, como as coisas estão agora. Então é importante pensar como o movimento feminista se articula dentro dessas 3 vertentes. Que exatamente é muito contraditório algumas feministas se posicionarem de certa forma em relação à prostituição, exatamente por elas não estarem vivendo aquilo. Então é muito fácil você ser a favor de uma criminalização, sendo que você não vê a prostituição como um serviço, você não precisa disso para gerar o seu dinheiro e a sua vida. E o regulamentarismo também, é muito fácil você ser a favor da regulamentação sendo que você não tem nenhum tipo de problema em relação a isso. Eu acho importante frisar também que o abolicionismo e o regulamentarismo, eles reconhecem que a prostituição é um fenômeno social. Então, se a gente for pensar aqui em São Paulo mesmo, por muito tempo a prostituição foi vista como um caso de saúde pública. E o que legitimou muitas práticas higienistas, com prostitutas principalmente na região da Luz, que a gente visitou. Enquanto isso, agora, junto com a modernidade, com a articulação das prostitutas, isso está mudando. Mas a partir do momento que a gente reconhece que é um fenômeno social, a gente trata essas mulheres com direitos humanos e com direitos trabalhistas, reconhecendo que a prostituição é um trabalho. Bom, no final da monografia, a gente concluiu que a prostituição, ela nasceu, o berço da prostituição é uma estrutura social patriarcal e machista que objetifica as mulheres e inferioriza as mulheres e o corpo delas. Mas agora ocorreu uma ressignificação da prostituição, exatamente porque essas mulheres, as ativistas, elas ergueram a voz
para apoiar mesmo a profissão que surgiu de um machismo para conseguir alguma emancipação feminina. Então, hoje em dia, a prostituição ela pode ser um meio de uma mulher que está numa realidade em que ela não sente a liberdade de ser ela, e a prostituição ela acabou vindo como uma forma de emancipação. A gente, no final do trabalho, a gente também criou o apoio ao projeto de lei Gabriela Leite, mas hoje em dia a gente já questiona um pouco o nosso apoio ao projeto de lei, a gente já está tentando rever. Foi exatamente o que a gente falou no começo. Quando a gente começou a fazer esse trabalho, não existia quase nada de fonte e ninguém discutia prostituição, isso não era uma coisa que estava dentro dos debates. Então, pra gente foi muito complicado e hoje em dia acho que com o material que a gente tem, a gente já conseguiria ler melhor essas questões, já conseguiria talvez ressignificar até a nossa opinião. Então, o nosso apoio a gente deixa meio em aberto. Até porque, como a gente já falou, o projeto de lei ele acaba sendo muito nebuloso em alguns aspectos. O que hoje faz a gente questionar é exatamente porque a gente percebeu como a situação é muito complexa e envolve muitas questões. Por isso que o apoio à Gabriela Leite é quase que parcial. Acho que é isso. Obrigada.